Questão 3, questão típica de ligações iônicas. Preste atenção nessas dicas que eu vou dar nessa questão. Olha só, considere a tabela que apresenta propriedades físicas das substâncias 1, 2, 3 e 4. Solubilidade em água, condução de corrente elétrica em meio aquoso e condução de corrente elétrica em estado líquido. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica em meio aquoso? Conduzem. Conduzem corrente elétrica no estado sólido? Não. Conduzem corrente elétrica no estado líquido? Conduzem. São portadores de elevados pontos de fusão e de ebulição. O que mais? São duros, resistem ao impacto? Não. São duros, resistem ao risco, mas não resistem ao impacto, são quebradiços. Cuidado com essa pegadinha. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Então ele quer saber a natureza iônica observada somente. Solubilidade em água, é immiscível. Compostos iônicos, em geral, são miscíveis em água. Tá? E outra, conduzem corrente elétrica em solução aquosa? Claro, porque os íons vão estar dissociados e irá existir condução de corrente elétrica. Então essa daí está fora, não é composto iônico. 2. São miscíveis em água? Normalmente sim, legal, bacana. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa? Sim, porque a dissociação iônica, os íons livres, permitem a condução de corrente elétrica de compostos iônicos em solução aquosa. Perfeito. Conduzem corrente elétrica no estado líquido? Sim. Preste atenção. Por que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido? Porque os íons estão presos ao retículo cristalino. Porém, no estado líquido, os íons estão com mobilidade, o que permite a condução de corrente elétrica. Então, 2 está perfeito, ó. Perfeito para que você tenha um composto iônico. Ah, Marcelo, mas comenta aí do 3 e do 4. Vamos lá. 3. Miscíveis em água. Pode ser iônico? Pode. Conduzem corrente elétrica em meio aquoso? Legal, bacana. Conduzem corrente elétrica no estado líquido? Não. Opa, que tipo de material poderia ser esse? Do 3. Você já imaginou que eu posso ter, por exemplo, no estado líquido, ácido sulfúrico, H2SO4? É uma substância molecular, que no estado líquido ele não conduz corrente elétrica porque não tem íons. Mas quando você coloca o ácido sulfúrico, por exemplo, em água, o que vai acontecer? Ocorre a ionização, formação de íons que não existiam. E aí pode existir condução de corrente elétrica. Então o 3 poderia ser um ácido de arrênios, ok? 4. Miscível em água, beleza. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa? Não. Conduzem corrente elétrica no estado líquido? Também não. Aí você pode ter uma substância molecular. Você pode ter uma substância molecular que se dissolva em água, mas não conduz a corrente elétrica e não sofre ionização. Beleza? Boa questão. Resposta? Vamos ver. A natureza iônica observada na substância 2. Solúvel em água, condução de eletricidade em meio aquoso e no estado líquido. Exemplo, NaCl, cloreto de sódio, substância tipicamente iônica. Resposta letra A nessa questão.